sociedade, podemos lembrar que não vai muito longe o tempo em que o professor era pensado como um sacerdócio, em que magistério era uma missão. E esta ideia de sacerdócio e de missão serviu durante longo tempo para encobrirmos o fato de que o professor é um profissional com uma área própria de atuação, com dedicação, com formação específica e, consequentemente, com necessidades de valorização, de reconhecimento pelo seu trabalho. Correto. Então é importante a gente não perder de vista isto. Mas vale também pensar qual é o espaço de um professor em uma sociedade em que cada vez informações estão mais disponíveis em tantas e diferentes frentes. E aí poderíamos lembrar o papel do professor como alguém que dialoga com o aluno, com os seus pares, neste processo de criação constante do mundo. Eu queria, Geni, ouvir de você, para a gente se encaminhar para o final da nossa conversa, ainda sobre duas questões. A primeira delas, você tocou sobre a questão do relacionamento, não é? Nós nos lembramos dos professores, das professoras que de alguma maneira marcaram nossas vidas. Em geral, são professores que estiveram conosco, por exemplo, nas séries iniciais, não é? E não nos marcaram necessariamente por causa de conhecimento. Nos marcaram em função de afetividade, em função de relacionamento. Essa é a primeira questão, né? O papel do professor na formação do caráter, na formação de valores ligados à afetividade, às emoções. E por outro lado, uma questão que não tem necessariamente a ver com essa, sobre a formação do profissional. Não é? Lamentavelmente, nós que somos professores, ouvimos muito se dizer por aí que somos sofredores por causa disso, ou que professores são mal formados cada vez mais, como se a escola do passado fosse uma escola melhor do que a escola do presente. Sobre essas questões para a gente se encaminhar para o nosso final. Comecemos pela segunda questão. Ótimo. O saudosismo nos invade neste tempo de tantas mudanças. Fala-se em bons tempos em relação à escola, professores, jovens e crianças. Né? Na verdade, o saudosismo nos impede de perceber as boas coisas que estão sendo geradas, que estão sendo criadas e que muitas vezes são abafadas pelo discurso hegemônico. Creio que ouvir professores, ouvir seus anseios, suas histórias de vida, por certo, tudo isso irá nos permitir que percebamos que hoje há no magistério, ao lado de dificuldades, desafios e problemas, como existem em outras profissões, há iniciativas, há alternativas, há avanços que não podem ser subestimados. Alio-me ao lado de inúmeros educadores que por este país afora se preocupam em conhecer histórias de professores e registrar, a partir da escuta sensível a essas histórias, avanços que estão presentes no campo da educação e que são muitas vezes silenciados. Correto. Penso ainda em relação à primeira questão que você levantou, a questão da afetividade, que fica em nossas vidas o que significa. O que, de uma forma ou de outra, de uma maneira que poderíamos chamar de mais ou menos positiva, alguma coisa que tenha nos marcado. Penso que isto traz à cena que a educação constitui para alunos e professores um espaço de experiência e de sentido. Experiência no sentido de que a educação não é apenas algo que aconteça, que se processe, mas é algo que nos acontece, que nos processa, que nos toca. E nos toca com suas angústias, nos toca com seus avanços, nos toca com suas emoções,
mas educação é carregada também de sentido para alunos e para professores. E esse sentido da educação significa o modo, a maneira como nós nos colocamos frente à educação, ao mundo, ao outro. Em nossas memórias de professores e alunos, sem dúvida, guardamos experiências e sentidos. Eu insistiria muito que a gente ouvisse professores para que nós pudéssemos conhecer cada vez mais as experiências e os sentidos que eles vivenciam e atribuem à educação. E nesse processo, certamente perceberíamos, insisto nisso, que aquele profissional, pensado tantas vezes como um sacerdote ou um missionário, esse profissional trabalha com amor, trabalha com paixão, mas não pode ser reduzido a isso. E não podemos usar este discurso para abafarmos as tantas competências que o professor apresenta, inclusive a competência emocional, para estabelecer com seus pares, com seus alunos, uma relação que, tendo sido significativa no presente, depois fique registrada como algo que efetivamente valeu a pena em sua memória. Muito obrigado, Geni. Eu tenho aqui nas minhas mãos um exemplar do livro A Escola em que Desacredito, ou A Escola em que Acredito, né? Os parênteses aqui ajudam a dar essa noção do sentido. Eu gostaria de lhe presentear com esse livro e agradecê-la pela sua presença, pela sua generosidade nesse programa que nós queremos homenagear, queremos registrar o nosso apreço, a nossa valorização aos professores, aos profissionais da sala de aula, aqueles que, de alguma maneira, nos ajudam a sermos quem nós somos. Muito obrigado e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre esse assunto, sobre outros temas de educação. Eu que agradeço por essa oportunidade, por esse presente maravilhoso que vou querer partilhar com toda a comunidade de professores. E desde já podemos pensar a última semana de outubro como uma semana na qual vamos reservar o espaço na Faculdade de Filosofia para lançamento deste livro. E desde já fazemos um convite ao nosso público para que se faça presente numa data que posteriormente iremos marcar. E que outros professores venham contar as suas histórias. Obrigada, Ricardo. Muito obrigado, Geni. Tá. Nós estamos chegando ao final dessa edição do programa Os Tempos Mudaram. Hoje nós conversamos sobre o professor, sobre a professora, sobre a nobre tarefa de educar. O Myosotis acredita que escolas são espaços para pessoas, não simplesmente pessoas que ocupam determinadas funções, mas crianças, jovens, adultos, estudantes, professores, familiares que, de mãos dadas, procuram construir um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo onde, de fato, conhecimento sirva não apenas como patrimônio, mas sirva como sabedoria, sabedoria para viver e para transformar a vida. Nós vamos ficando por aqui e aguardamos o seu contato. Escreva para programa@myosotis.com.br. Até uma próxima oportunidade. Acreditar num futuro melhor é refletir e agir também sobre questões ambientais.
Venha conhecer o Educandário Miosotis, onde a natureza está à flor da pele.